Olá! Está no ar mais uma edição do nosso podcast Vozes, da Corregedoria Geral da Justiça. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. Vamos falar de um assunto muito importante, especialmente para nós mulheres. Depois da vinheta. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Vamos falar de um assunto muito importante, especialmente, como eu disse anteriormente, para nós mulheres, que é a doutora Arlene Antunes, ela que é psicóloga do NAPSE. Oi, doutora Arlene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje aqui. Vamos falar de um assunto muito especial, importante e ao mesmo tempo também delicado, né? Que é a violência doméstica, a violência que acontece dentro de casa, a violência contra as mulheres. Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast Vozes. E para começar, nós vamos diretamente ao ponto. Quando nós falamos de violência contra a mulher, no âmbito doméstico, dentro de casa, quais são os sinais, os principais, digamos que sintomas, como que a gente pode observar que essa mulher, ela apresenta diante da sociedade? Oi, Leissane, é uma alegria poder estar aqui, né, e colaborar com esse tema tão sensível, né, sempre é um momento muito especial falar sobre a violência contra a mulher, mas sobretudo nesse momento, né, a gente está em plena campanha global, né, sobre o ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né, essa campanha, ela é global e acontece anualmente desde 1991, então, por isso é uma alegria, né, participar desse momento aqui. Então, assim, você me pergunta quais são os sinais, né, que uma mulher pode dar ao estar sofrendo violência familiar, e nisso engloba, pode ser o seu companheiro, pode ser um filho, pode ser qualquer pessoa do âmbito familiar. Bom, em geral, se a gente pensar em questões como que ela manifesta isso emocionalmente, a gente pensa em baixa autoestima, né? A gente pensa em culpa, a gente pensa em comportamentos ansiosos, depressivos, o humor mais rebaixado, e medo, né? No caso do comportamento ansioso, ela pode chegar até a ter crises de pânico, né? Que é, vamos dizer assim, um nível exacerbado da ansiedade. Existem outras manifestações, né? Se a gente pensar do ponto de vista físico, algumas mulheres podem estar machucadas, né? Elas podem estar usando uma roupa inapropriada, no momento em que a gente sabe que, né, roupa, por que está cobrindo isso ou aquilo? Uhum. Né? Existe também a questão da automutilação, que tudo isso são percepções que às vezes você entende que algo está acontecendo. Muitas vezes um colega de trabalho pode identificar, mesmo não sabendo do que se trata. Então tem outras manifestações, né? Às vezes um parceiro que é muito controlador e ele dá indícios, né, dentro da própria família ou em alguma situação de trabalho, ou a mulher ela comenta, né, alguma situação em que ela vive, que ela demonstra que ela é controlada, né? Então, assim, são vários os sinais que a mulher pode dar de que ela está sofrendo esse tipo de violência familiar. E, doutora Arlene, mesmo com tanta informação hoje em dia, tantas campanhas, por que você acha que é tão difícil que essa mulher ela enxergue que ela está sofrendo algum tipo de abuso? Por que ela não consegue, muitas vezes, perceber que ela sofre algum tipo de violência? Essa é uma questão muito interessante, porque é muito comum, quando vem à tona que a mulher sofre esse tipo de violência, as pessoas, inclusive, questionam, né? Por que ela não fala? Mas existem muitos fatores implicados nisso, né? Desde os fatores emocionais, fatores sociais, fatores econômicos, né? Então, é um emaranhado de situações que muitas vezes faz com que a mulher não fale sobre isso. É muito comum a vergonha, é muito comum o medo, né, dela E às vezes falar. o fato também dela nem perceber
Acontece que ela muito, vivencia um tipo de acontece violência. muito, porque a gente vive, né, num país, numa nação em que impera ainda o Sim, machismo, né, impera ainda o patriarcado. Então, muitas sim, vezes a mulher ela traz valores mesmo lá da história dela, lá da verdade. casa dela, e dos amigos, dos familiares, enfim, que vivem isso também, né? Porque a violência no seio familiar, ela não é incomum, muito pelo contrário. E muitas vezes até quem pratica a violência, ela não tem essa noção, De que está porque que praticando. não está praticando, porque ela também vem de um contexto em que aquilo era naturalizado, Uhum. né? Então, isso se dá de um modo tão complexo que muitas vezes a mulher deixa de manifestar, né? Mas eu queria falar dessa questão da vergonha. Eu atendi por muitos anos, por 16 anos, mulheres em situação de violência. E uma das primeiras coisas, os primeiros sentimentos que ela falava quando eu questionava, como é que você se sentiu nessa situação? Como é que você se sente? E geralmente elas diziam que sentiam medo e vergonha. Ou seja, o constrangimento, né? As questões de muitas vezes, o que eu faria? Como eu cuidaria dos meus filhos sozinha, né? E muitas vezes a gente precisa entender que há ameaças por conta desse parceiro. Então, falar disso também se coloca em risco. O Verdade. medo de não achar, de não ter uma retaguarda, né? Então, tudo isso e muitas outras questões vão fazendo com que a mulher se cale. Verdade. Mas agora falando com o acolhimento humanizado, é, existe algum trabalho de acolhimento que ajude na recuperação emocional dessas vítimas? Agora vamos trazer um pouco, puxar um pouco aqui para o lado do judiciário. Tem um programa que é o Programa de Proteção, Acolhimento Humanizado e Solidário às Mulheres do Poder Judiciário do Tocantins, que é o PAS. Sobre o PAS, como é que é feito esse trabalho? Olha, o PAS, ele tem uma proposta da construção de um protocolo que ajude as mulheres, né, do TJTO a buscarem cuidado. Então, como é que é isso? Pensa-se nessa linha de cuidado passando, primeiro, pela questão da informação, e o que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque a gente está justamente levando informação para as mulheres, né? A gente precisa, e o protocolo passa pela questão dos espaços de assistência, né? Que é de onde eu venho, que é o NAPSE, que é o núcleo, né, de acolhimento e acompanhamento psicossocial, e também além da informação e desse espaço, o que é muito importante é a capacitação, né? Que é mostrar para a mulher o que é a violência dentro da família, quais são os ciclos da violência, Para para ela identificar como que ela pode sair disso, quais são os recursos que ela tem, né, para que ela consiga sair disso se sentindo amparada, né? Então, em síntese, é isso. Interessante também a gente falar sobre capacitação, porque às vezes um colega, se ele passa por essa capacitação, ele também pode identificar que ela está passando por algum abuso, que às vezes nem ela conseguiu ver, ou um gestor pode também identificar que ela, às vezes o rendimento dela, né? Quando a gente anteriormente falou aqui com o Dr. Sérgio também sobre esse acolhimento, às vezes o gestor ele consegue identificar, talvez ela não está entregando o que é pedido, às vezes ela está passando ali por algum momento difícil e ele consegue identificar aquilo ali no trabalho, na entrega dela, ou às vezes você falou também sobre a respeito da estima dela, ela pode começar a vir calada, não falar no trabalho. Então essa capacitação ela é super importante para aprendermos a identificar quando uma mulher passa por algum tipo de violência, né? Perfeito. É exatamente isso. É a gente não esperar só pelo serviço especializado, né? Mas é entender que dentro de um espaço de trabalho que as mulheres possam se acolher também, que as mulheres possam identificar e com sensibilidade, com carinho, né? Conversar, trocar ideias e encaminhar para o serviço especializado quando necessário.
E quando essa mulher identifica que ela está passando por aquilo, a importância desse espaço, desse sigilo, desse momento que ela tem de acolhimento sem julgamentos, ela entender que ali ela tem realmente um acolhimento. Me fala um pouco sobre isso. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que a fala cura, sabe? O pensamento repetitivo, o sofrimento solitário é algo que é muito difícil, né, para o ser humano. E o processo psicoterapêutico, né, que é o que nós ofertamos lá, nós psicólogos, ele se baseia na fala. Então, falar do que se sente num ambiente protegido, sem julgamento, né, onde você pode expor tudo aquilo que você está sentindo, então isso vai fazer com que você pegue um outro fio da meada, não aquele que está lá, né, embolado. Você começa a ter clareza, você começa a ter compreensão do seu processo, né? Então o trabalho que nós fazemos lá é um trabalho também psicoeducativo, né? Algumas questões que são levadas, a gente ajuda a esclarecer, né? A colocar isso de uma forma mais didática. E esse é um caso super importante, né, de ser colocado. Então, esse espaço que pode ser, inicialmente, ele é individualizado, né, mas futuramente a gente pode fazer grupos para que mulheres troquem, para que mulheres falem de suas experiências, para que mulheres consigam, juntas, ter um pouco mais de força e de clareza, né? Isso empodera também essa troca, né? Quando a mulher percebe que uma outra mulher passou por uma situação de violência, que ela venceu, que ela entendeu o processo, né? Que ela não é aquilo que aquele parceiro dizia, ou aquele filho, ou enfim, aquele familiar dizia, que ela não vive sem ele, ou que ela é imprestável, né? Porque acontece muito tipo de xingamento, né? Acontece muitas falas para deixar a mulher com a baixa autoestima e até para que ela acredite que ela às vezes não está, nossa, eu não estou muito bem da minha cabeça. Esse é um processo que é muito comum. Muitas mulheres chegavam, às vezes eu achava que eu estava ficando louca. E literalmente ele me dizia que eu estava ficando louca, né? Então, o processo solitário, ele é muito difícil. E a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, ele é um espaço de fala segura, né? Então, isso faz com que a pessoa comece a ver um pouco além, né? E quando ela tem esse apoio psicológico, ele é especializado, esse espaço que ela encontra, esse acolhimento, o que acontece para que ela possa romper esse ciclo de violência? Esse trabalho, além dessa escuta que você fala, essa troca, que ajuda ela a poder realmente, não, eu tô precisando de ajuda, eu realmente vou romper esse ciclo de violência. Vocês incentivam? Olha, geralmente uma mulher nessa condição, ela fica muito vulnerável, né, fragilizada. Então, o que a gente trabalha primordialmente é o fortalecimento, né? Por exemplo, a mulher ela não pode sair de uma relação se ela não tem as condições mínimas para sair dela. Porque, às vezes, né, ela pode passar por situações piores, né? Como eu falei anteriormente, e ela tem medos que são reais. Medo de não dar conta, de sustentar a família. Muitas vezes tem filhos implicados, Sim. tem uma situação econômica implicada, né? Então, assim, sair dessa vulnerabilidade, reconquistar a autoestima, né? Trabalhar aquilo que ela pode de empoderamento, né? No sentido de ser uma mulher integral na sua forma de ver, de pensar, de trabalhar, né? De não aceitar que aquilo que é dito ou que é feito tenha tanto efeito sobre si, né? Sobre ela. Então, é importante que ela ganhe essa autoconfiança, que ela buscando apoio, ela consiga inclusive apoios da família, né, de amigos, às vezes um novo trabalho, às vezes, enfim, isso depende muito de cada situação, né? Então, cada mulher, ela vai levar a sua dor,
né, para aquele espaço terapêutico, e ela também vai levar soluções, porque ela tem atrás dela uma série de pessoas, uma série de recursos que às vezes ela não está conseguindo acionar, às vezes ela não está conseguindo ver, porque ela está tão fragilizada que ela não tem essa condição, não tem essa percepção. Então, o trabalho ele é de fortalecimento, é um trabalho de criar estratégias para sair desse lugar, né? E como programas como o PAS, que é esse programa do Judiciário de Acolhimento, ele pode ajudar essas mulheres? Até um comentário que eu gostaria de fazer. Às vezes a mulher, já até a empoderada, que trabalha no judiciário, a magistrada, às vezes uma servidora, ela já tem tudo isso e às vezes ela sente vergonha não, mas eu vou fazer isso, como isso vai acontecer, o que vai ser? Então, assim, como programas como esse ajudam essas mulheres a mostrarem que elas também têm força, no sentido de acolhimento, no sentido de que vocês estão ali para ajudá-las também e que como qualquer pessoa, qualquer mulher pode passar por esse tipo de situação, independente da condição em que ela esteja. Você agora falou de algo que é muito importante, né? Que é realmente o público do TJ não passa por algumas questões que outras mulheres passam lá fora, né? Mas a fragilidade, muitas vezes, ela não está relacionada ao poder aquisitivo, ela não está relacionada ao poder, à capacidade cognitiva, Sim. né? Muitas vezes mulheres extremamente inteligentes, com poder aquisitivo elevado, elas têm uma dependência emocional, né? Então, assim, estar no espaço terapêutico é importante para identificar o que faz com que, apesar de tantas condições, né, que são favoráveis para que a mulher saia da situação de violência, ela ali permanece, né? Essa é uma questão muito interessante e que ela vai ser respondida na história de cada um. Entendi. Porque cada um traz ali o seu traço, traz ali a sua raiz, cada um traz a sua história, né, primária, que é a sua história de pai, de mãe, a sua história pregressa, que é muito importante para a vida inteira. Então, muitas vezes, apesar de todas as condições necessárias, aparentemente, existe ali um gargalo, né? Ela está presa numa situação que é muito particular. E por isso que o acompanhamento psicológico, né, vai ajudar. Porque e aí tem uma coisa que é muito importante, só você, mulher, vai conseguir fazer isso. Né? Porque aí não vai adiantar alguém identificar, alguém dizer vai, é preciso uma decisão, né? E essa tomada de decisão, ela é muito importante. Doutora Arlene, vamos supor que a mulher foi lá, nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, no NAPS. Qual tipo, que diferença, num simples acolhimento, você pode trazer na vida daquela mulher que ela já vai entender, poxa, realmente eu preciso desse acolhimento, eu preciso de mais. Eu preciso entender que eu realmente tenho o meu valor. Eu diria que a escuta, né? E a empatia com essa mulher. Isso é primordial, porque muitas vezes a gente vive num mundo muito barulhento. Verdade. Né? Onde muitos falam e poucos escutam o que você está dizendo. Então, uma escuta ativa, né, verdadeira, com empatia, com sensibilidade, faz toda a diferença. E com profissionalismo. Sim. Porque às vezes uma amiga está ali do lado e fala, eu estou aqui, mas não é a mesma coisa de uma ajuda profissional, que vai saber exatamente como acionar aquele sentimento que está ali guardado, que quase ninguém consegue retirar. Muito bom. E é diferente de ouvir. Ouvir, muitas pessoas podem ouvir, né? Podem opinar de uma forma não profissional, que muitas vezes não é o adequado, né? E a escuta qualificada, ativa, é essa que faz a diferença, né? E aí, já englobando essa pergunta, como que ela vai saber onde ela pode procurar essa ajuda? Como que ela pode identificar
essa escuta ativa, essa escuta profissional. Porque às vezes você está passando por aquele problema, a mulher está passando por aquele problema, trabalhando ali, pensando que, não, mas se eu deixar ele, como é que eu vou fazer com meus filhos economicamente? Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter uma ajuda? Como ela vai conseguir identificar a ajuda correta? Aonde ela pode procurar esse tipo de ajuda? O NAPS é um espaço, né? Como a gente já disse aqui, de acolhimento, um espaço de acompanhamento. E nós temos 5 profissionais, psicólogos, temos um psiquiatra, temos uma assistente social. Então, assim, para o TJ, esse é o espaço, né, de assistência psicológica e social, psicossocial, né? E a gente sabe também que existem demandas que não são só emocionais, que no processo desse há desgaste físico, há adoecimento físico, então existe também o CESAL, né? Agora, o start para buscar um serviço é a compreensão. É a compreensão de que algo está errado na sua vida e a decisão de que você precisa buscar ajuda. Sozinho é muito difícil, né? Entendi. Então, dispor desses profissionais que estão, né, apostos, vai ser muito importante, mas vai depender de uma decisão. Porque, inclusive, quando alguém chega num espaço de saúde para ser cuidado, se não tiver uma entrega, se não tiver uma decisão, não flui. A pessoa pode ir lá fazer todas as sessões, mas se ela não tiver uma entrega, se ela não se abrir, né, eu costumo dizer que é preciso desejo. O desejo é algo que faz com que você realmente se entregue e você faça o seu papel, no sentido de entregar o que você precisa entregar, de falar da sua dor, né? Porque existe algo que é fundamental na psicoterapia, que é a confiança. Então, estabelecer o laço de confiança, né? E de entrega e de não temor, né? De acreditar no processo, no espaço sigiloso, no espaço de não julgamento, é o que vai fazer a diferença, né? Então, não basta, veja que é um processo enorme, né? Você precisa entender que está passando, que é aquilo que nós falamos, às vezes não cai a ficha, mesmo passando por situações de violência, não identifica. Então, após identificar, tomar essa decisão de ir e, ao chegar, se entregar ao processo, né? Então, não basta frequentar. Tem que se entregar. Tem que se entregar. Queria muito agradecer sua participação aqui, desde já. Dizer também que a gente está com as portas abertas para que todas as mulheres tenham um pouco mais de espaço, também esse acolhimento, né? É importante a gente divulgar o NAPS, é importante esse trabalho dos nossos podcasts, para poder as pessoas, tem gente que nem sabe o que existe esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Então, queria muito de coração agradecer por esse bate-papo tão especial que nós tivemos hoje aqui e importantíssimo para todas nós mulheres, porque às vezes a gente está sofrendo algum tipo de violência e, como foi dito aqui, a gente não consegue nem identificar. Às vezes nós não estamos rendendo em alguma situação ou passando por alguma dificuldade, mas será que realmente é comigo? Né? Que às vezes, muitas vezes a gente vem se culpar e não sabe nem exatamente o que é que está acontecendo. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa dessa entrega. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem especial para todas as mulheres que estão nos assistindo, para que elas tenham essa coragem de se entregar para essa ajuda. Eu penso que o cuidado consigo mesma é algo super importante. Então, mulheres, cuidem de si mesmas, sabe? Cuide da sua autoestima, cuide do seu trabalho, cuide da sua questão cognitiva, cuide de si, até se orgulhar, sabe? Aquele sentimento de orgulho que é possível ter por alguém, tenha por si mesma.
Porque assim, a autoestima, gostar de si mesma, é o que vai fazer com que você se proteja, né? Isso é até bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como nós mesmos. Isso. Então, assim, nisso está implícito, ame-se, né? Porque se você for amar o seu, aqui a gente está falando de violência familiar, se você for amar o seu familiar em primeiro lugar, muitas vezes você vai se negligenciar. Então, isso tem que estar muito, muito nítido para todas as mulheres. O amor próprio, o autocuidado, o fortalecimento, junte-se a outras mulheres. A amizade é muito importante, né? Porque você, além de partilhar o que você vive, você recebe, né? E isso é muito potente, isso é muito... melhora a sua criatividade, melhora a sua capacidade de vencer os obstáculos. Enfim, empoderamento é isso, é consigo mesma, né? Não é buscar fora, é buscar dentro. Então, esse cuidado consigo é a peça-chave, né, e primordial para uma vida mais saudável, né, para você se proteger do que vem de fora, porque sempre vem pedrada de fora, sempre vem situações adversas para que você atravesse. Então, quando se está forte, menos vulnerável, você certamente vai ter êxito em passar por essas situações difíceis. E a violência, né, familiar, violência doméstica, ela é uma das situações mais difíceis que uma mulher pode atravessar. Então, o meu recado é esse: autocuidado sempre. Muito obrigada, doutora Arlene, e até um próximo momento. Muito Eu que obrigada agradeço mesmo. também pela oportunidade e fico à disposição. E esse foi o nosso Vozes de hoje. Super tranquilo, super acolhedor. E a gente espera você numa próxima ocasião. Siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.